Se você quiser ir rápido, vá só. Se você quiser ir longe, vá junto. Né? Eu terminei falando isso ontem lá. E para falar de ética, né, é um assunto cansativo, é um assunto chato. Vocês viram que na minha apresentação eu fui tesoureiro da ABEC por 8 anos, 4 mandatos. Né? Acho que e esse é um tema que eu gosto de estar sempre estudando, relendo, montando a aula, porque isso faz com que a gente constantemente esteja corrigindo rumos, né? Todos sabemos que diariamente somos tentados a parar na vaga do deficiente, a passar na frente de outra pessoa na fila, né? Enfim, pequenos delitos que, se cada um de nós aqui for somando, faz uma nação corrupta. Então, a ética está acima de tudo e vocês vão entender por quê. Mas a gente tem que diferenciar algumas coisas, né? O que é moral, o que é caráter e o que é ética. Isso pode ser muitas vezes confundido, muitas vezes sobreposto, muitas vezes tratado até como sinônimo, mas não é. E a gente tem que entender alguns conceitos para saber. Então, o que é caráter? Caráter é um conjunto de características ou traços relativos à maneira de agir e de reagir de um indivíduo ou de um grupo. É um feitio moral. É firmeza e coerência de atitudes. Por fim, é um conjunto das qualidades e defeitos de uma pessoa e que vão determinar a sua conduta e a sua moralidade, o seu caráter. Seus valores, firmeza moral definem a coerência de suas ações, do seu procedimento e do seu comportamento. Isso é caráter. Uma pessoa conhecida como sem caráter ou mau caráter geralmente é qualificada como desonesta, pois não apresenta firmeza nos princípios ou de moral. Por outro lado, uma pessoa de caráter é alguém com formação moral sólida e incontestável. Começamos por aí, então, a nossa conversa. Né? A palavra moral é originária do termo latino moralis, que significa relativo aos costumes. Aqui já dá mais ou menos uma pista do que é ser moral. Isto é, aquilo que se consolidou como sendo verdadeiro do ponto de vista da ação. Até alguns anos atrás, era moral termos escravos. Alguém vai negar isso aqui? A história do homem é essa. Quando os escravos, alguns deles, ganhavam a liberdade, qual a primeira coisa que eles faziam? Compravam outros escravos. Né? É a nossa história recente. Eu sou médico veterinário de formação. Hoje é aceito nós sacrificarmos animais para nos alimentarmos. Não é? Ou vocês acham que aquela bandejinha de picanha vem da onde? A asinha do frango. O coração. Vocês já imaginaram que cada coração é uma galinha? A hora que está no espetinho lá na churrascaria? Né? Hoje, moralmente, isso é aceitável. Talvez daqui a alguns anos, não mais. Né? Acho que eu estou falando para uma plateia correta isso. Né? Mas hoje o mundo ainda demanda de proteína de origem animal. Né? Daqui a pouco, talvez não mais. O cigarro era moralmente aceito fumar dentro do avião. Nós viajamos para o Egito em 2008, num congresso, e o avião parecia que estava pegando fogo. e cara falando no celular, lá dentro. Subindo e descendo e fumando. Então, era aceito lá ainda. Né? Então, são coisas que são relativas aos costumes. A moral pode então ser definida como um conjunto de regras aplicadas ao cotidiano e que são utilizadas constantemente por cada cidadão. Tais regras orientam cada indivíduo que vive na sociedade, norteando seus julgamentos sobre o que é certo ou errado, moral e imoral, ou suas ações. Países africanos que castram mulheres. É aceito. Vocês viram? Essa semana
A primeira teve a sua carta de motorista. Foi divulgado amplamente. Primeira saudita, né? Vamos lá. Entramos na ética aqui, ó. Então, conjunto de princípios morais que regem e influenciam nossa conduta. Aqui está minha redação sobre ética, professora. E a maçã é para a senhora lembrar de mim na hora de dar a nota. Né? Isso é muito comum. Né? Então, fui lá no dicionário. Ética é um substantivo feminino, que é parte da filosofia responsável pela investigação dos princípios que motivam, distorcem, disciplinam ou orientam o comportamento do ser humano, refletindo especialmente a respeito da essência das normas, valores, prescrições, exortações presentes em qualquer realidade social. Ou seja, é um conjunto de regras e preceitos de ordem valorativa e de moral do indivíduo, de um grupo social ou de uma sociedade. Para diferenciar, um quadrinho bem simples do que ética e moral. Então, ética é princípio, moral é conduta, ética é permanente, moral é atemporal. Como eu disse, as coisas vão mudando, a sociedade vai evoluindo em algumas condutas. Ética é universal. Ética é a mesma no Brasil, a mesma na Arábia Saudita, a mesma na Irlanda do Norte, ou seja, ou você é ético ou não é. Né? Moral é cultura, ética é regra, moral é a conduta da regra, ética é teoria, moral é prática. Vamos em frente. Aí já trazendo mais para o nosso campo aqui da investigação científica, do dia a dia dos cientistas. Má conduta científica. Invenção, falsificação, plágio e outras práticas para propor, dirigir ou levar a cabo uma investigação. Temos também a invenção, que é falsificar dados ou resultados e utilizá-los. Essa falsificação, invenção é falsificar. A falsificação é manipular material, equipamentos ou processos de pesquisa, alterar ou omitir dados ou ainda resultados em que uma pesquisa que você está desenvolvendo. Ou seja, será que aquele aluno que ficou até tarde no laboratório ficou tentado em colocar mais um zero no resultado? Né? Mudar a vírgula de casa? Plágio. Apropriação de ideias, processos, resultados ou palavras de outra pessoa sem permissão necessária. Esses dois são problemas graves que nós, como orientadores, enfrentamos. Primeiro, nós temos que acreditar nos resultados que nossos alunos trazem. A gente não tem como estar do lado deles no laboratório full time. Então, duvidem sempre. Peçam para repetir. Um resultado científico sem reprodutibilidade não é confiável. Quantas vezes você fez isso? 2, 3, 4? Ah, mas eu perdi tanto tempo. Repita. Mestrado, doutorado é para isso. Né? E ele vai aprender a entrar dentro da sua ética. Plágio, esse é um problema também. A gente nunca sabe a fonte que o aluno está trazendo aquilo. E isso já causou problemas graves. Professores já foram demitidos de grandes universidades, não só no Brasil, no mundo, e muitas vezes porque o aluno copiou um trecho de um artigo na sua tese e não citou a fonte e publicou aquilo depois como se fosse seu. Né? Isso é gravíssimo, acontece. Então, dentro da conduta científica, a gente tem algumas possibilidades. A má conduta científica, ela pode ser com intenção, né? É uma falsa representação ou ainda uma falsa apropriação. Ela pode ser por falta de rigor científico, ou seja, a formação científica má, né? O aluno não pesquisou o suficiente, não olhou as fontes adequadamente, né? O projeto científico não estava adequado, a comunicação dos resultados teve problema. Então, ou seja, a conduta científica ela pode ser má, propositalmente. Ela pode ter uma falta de rigor científico e ainda
pode ter, o cara ter uma boa conduta científica sem a intenção, existência de erro, recurso de autoavaliação, ou seja, passou. Isso pode acontecer, nós somos humanos, né? Por mais que a gente esteja totalmente focado e revisando, pode passar coisa assim. Então, causas de má conduta científica. Elas podem ser endógenas, aí varia. Pode ser por causa de dinheiro, ego, vaidade, influência de outras pessoas, de terceiros, né? Como chefe. Põe isso que eu estou mandando. Isso acontece. Podem ser mistas, né? Falta de valores éticos, formação deficiente. Então, endógenas, mistas e, por fim, exógenas. Né? Pressões institucionais, tipo o nosso amigo ali que está chegando no 100. O reitor deu uma pressionada, hein? Olha lá. Ou sociais para publicação, falta de controle institucional. Isso pode te levar a inventar, a duplicar, a plagiar, né? Achar que você nunca vai ser pego. Mas existem algumas coisas que podem prevenir essa má conduta científica e que a gente deve usar já dentro do nosso laboratório, desde os nossos alunos de iniciação científica. É ali que aprende. A gente tem lá alunos de iniciação científica júnior, com bolsas do CNPq, que são aqueles alunos que ainda não entraram na faculdade, já estão fazendo iniciação científica com a gente. Né? Isso é muito legal. Então, comitês de ética, né, que monitoram a produção da ciência, do projeto de pesquisa e divulgação dos resultados. Educação, aí é o orientador que entra realmente, né, mostrando a sua maneira de trabalho, passando textos, dando exemplo. Eu acho que o exemplo é o maior de todos. E, por fim, critérios de valorização da atividade científica. Maior rigor, maior imparcialidade, maior transparência, proibição da publicação no caso de dúvida. E aí começa a ter essa intersecção com o papel do editor, que a gente vai falar à tarde. Então fique atento ao plágio, que segundo Aurélio é apresentar como seu trabalho intelectual de outro, imitar uma obra alheia. Você vai ser pego. Hoje é impossível você colocar alguma obra de autoria online e essa obra não ser checada com outras que também estão online. Antigamente, o cara publicava numa revista da Mongólia e a outra da Venezuela, dificilmente esses caras se encontrariam. Hoje não. Hoje o mundo é um bloco só, a não ser que invente uma revista em Marte e a comunicação ainda seja difícil com lá. Caso contrário, vai ser complicado. Integridade científica. O trabalho não está sob consideração em outros lugares. Seu trabalho é original. Né? As revistas pedem que você assine ou que você marque uma caixinha dizendo que seu trabalho é original e que ele não foi submetido a outras revistas. Quem já se viu tentado em submeter em mais de um periódico ao mesmo tempo? Como eu disse, nós somos tentados diariamente. Então, integridade científica é o pilar da atividade de pesquisa. Ou seja, o pesquisador tem que ser um cara íntegro. E o editor ainda mais, porque ele julga essa integridade. Né? Ele julga o que o pesquisador escreve. Vamos falar disso à tarde. Então, na ética em pesquisas, para estudos com animais, primeiramente tem que ter uma aprovação institucional, né, comitês de ética, dentro de padrões internacionais de cuidados do bem-estar animal e uso aceitáveis, racionais para aquela pesquisa. Né? Para fazer o outro produto que o professor Benedito testou, nós fizemos uma pesquisa em búfalos, adultos, pesando aí 600, 700 quilos cada um. E eu escrevi no meu projeto que, ao final, esses búfalos, eram búfalas, fêmeas, iam ser eutanasiadas. Então, tivemos que sacrificar 12 búfalas pesando mais de 500, 600 quilos cada uma.
Quando eu disse que ia fazer isso, fui procurado por inúmeros professores na escola. Você está maluco? Como é que você vai matar 12 búfalas? Eu, professor, qual a diferença entre 12 búfalas e 12 camundongos? Para mim, nenhuma. É uma vida, só vai dar mais trabalho. Segundo, se eu coloquei num projeto de pesquisa que foi aprovado por um comitê de ética, eu tenho que cumprir. Não vou enganar. Não, mas a gente muda o brinco do animal, ninguém vai saber. Não, eu vou saber. Meu grupo vai saber. Meus alunos vão saber. Você perdeu a credibilidade. Então, vamos tentar fazer a coisa certa. Aí é só um paralelo para contar essa história. O professor já sabe, já deu risada antes. Chamei um amigo meu que trabalha no Ministério da Agricultura, é fiscal do MAPA. Falei, olha, estou aqui com o rebanho, eu preciso fazer a eutanásia de 12 animais, assim, assim, assado. Como é pesquisa, eu preciso que você certifique que essa eutanásia foi feita dentro das normas adequadas, né, de bem-estar animal. E eu preciso que você me certifique que os animais X foram os que foram abatidos realmente. Ok, vou consultar o escritório de São Paulo para ver se pode. E era uma pesquisa que a gente tinha usado ração de origem animal para alimentar os animais. Por isso que eles tinham que ser eutanasiados, né? Devido à doença da vaca louca. Não se pode alimentar outros animais com ração de origem animal. Está na lei. Mas a gente queria provar um método diagnóstico para prion diseases. E aí ele consultou São Paulo falou, eu não sei direito como fazer isso, vou consultar Brasília. Consultou Brasília, Brasília falou para eles, olha, prende o pesquisador e prende o rebanho. É contra a lei. Que ligou para São Paulo, que ligou para ele, que ligou para mim, esteja preso. Falei, bicho, nunca tivemos essa conversa, né? Não te encontrei, não tem gravado, filmado. Brincando, logicamente. Mas aí deu o Ministério Público, a jurídica da universidade teve que intervir. Nós fizemos o abate dos animais dentro dos melhores padrões possíveis, o descarte das carcaças. E hoje o Ministério tende a usar essa nossa técnica para avaliar as carcaças. Mas a gente foi até o fim, né? Eu estava correndo o risco de ser preso, porque eu fiz algo contra a lei. Mas eu tinha um parecer de um comitê de ética da medicina veterinária e outro da faculdade de medicina, né? Então, por isso que é importante você realmente fazer as coisas direito, porque lá na frente as consequências podem ser grandes. Em humanos, o professor citou aí, pior ainda, né? Você precisa da aprovação institucional, consentimento informando por escrito de todos os participantes de pesquisa. Isso tem normas. Eu aceito. Se o paciente chega em coma, alguém tem que aceitar por ele. Tem uma série de RDCs da Anvisa, né, dizendo isso. Aderência aos princípios da Declaração de Helsinki. Isso é uma outra história sobre ética em pesquisa em humanos, né? Identidade dos sujeitos é mascarada ou permissão explícita para usar imagens identificáveis. Eu usei esse exemplo de imagens, vou usar esse exemplo de imagens porque fica muito fácil a gente entender para outros exemplos, né? Acho que imagem fala mais do que palavras. Então eu tirei isso aqui desse Journal of Cell Biology Guidelines, que traz um pouquinho de como fazer e como devemos tratar uma imagem. A gente deve colocá-la no Photoshop e manipular um pouquinho para que a nossa célula saia um pouquinho mais azul do que vermelho. Ou seja, é permitido isso? Sim ou não? Né? Tem aqui, vocês vão ter essa aula, deem uma olhada nesse artigo aqui que é bem interessante, vocês vão saber o que vocês podem e o que não podem, eu não vou me aprofundar muito. Mas certamente há um problema. Nessa outra publicação aqui, eles avaliaram 20 mil publicações, né? E observaram que em quase 4% dos trabalhos na área de biomedicina, biomédicos em geral, estudados, tinham problemas.
né? Foram 40 revistas, aqui 20 anos, né? Uma triagem visual com software, quase 4% das imagens tinham problemas, né? Que tipo de problema? Então, eu não peguei muitos exemplos para não cansar, mas, por exemplo, essa é uma imagem de uma banda de um gel de eletroforese mostrando uma proteína isolada e bonitinha aqui. Isso foi como foi submetido. Essa é a imagem original. Será que houve manipulação? Né? As capas da Playboy estão aí para a gente ver isso sempre. Há manipulação na imagem. Na ciência não é permitido. Ponto. Vamos lá. O que constitui uma imagem identificável de um paciente? Né? Esse paciente tem um problema de pele. Tá? Será que eu estou conseguindo identificar ele assim? E assim? E assim? Como devemos? Né? Tudo isso tem norma. Um outro exemplo. Essa paciente tem uma pequena lesãozinha aqui. Né? Será que apresentamos a imagem assim? Assim. Para dar uma pista de onde que é, né? Próximo à boca, tem dentes aqui. Ou assim? Né? Então, o plágio é o uso não autorizado ou imitação da língua, os pensamentos de outro autor e a representação delas como o próprio trabalho original. Isso aqui é a definição de plágio do dictionary.com. Você pode plagiar de outros, plagiar de si mesmo. Hoje, quem submete artigos sabe que as revistas analisam e se você plagiou você mesmo, é plágio do mesmo jeito para a revista. Você tem que dar um jeito de reescrever aquela ideia de uma maneira diferente, né? Porque a ciência exige isso, depende disso. Né? Muitas vezes metodologia é complicado a gente fazer isso, porque são textos técnicos, né? Submissão duplicada. E há realmente sim um problema com plágio. Ó. Esse é um outro trabalho, está aqui publicado na Nature, teoricamente um pouco recente, 2008, né? Citações do Medline e suspeitas de duplicações ou déjà vu. Tá aqui, ó. 600 mil, 400 mil tem suspeitas. Exemplos mais recentes, antes disso então. Por que você vai ser pego? Softwares. O robozinho faz isso. Né? Você pode... a gente faz isso no nosso laboratório. Quando eu percebo que o TCC do aluno, a dissertação do aluno não está legal, eu já peço para a menina da nossa revista lá, passa isso no antiplágio para mim, por favor, e vê quanto que dá. Porque é teu nome que está indo, é você que está assinando. A responsabilidade é sua, não é do aluno. Você responde por ele. Quando seu filho até 18 anos faz alguma besteira, quem é que responde? É o pai. Então, até o cara ser doutor, o pai é o orientador. Não tem jeito, né? E tem alguns aqui. Aí você acha que, por exemplo, no Turnitin aqui, que tem 30 milhões de alunos usando em 15 mil instituições no mundo. Ele vasculha 62 bilhões de webpages, que hoje deve ser muito mais. A Sueli sabe decorar esse número. 734 milhões de trabalhos de alunos, 165 milhões de artigos científicos. Ou seja, é muito difícil você enganar esse cara aí. Ele vai te pegar. Né? Fraude científica é uma representação deliberadamente falsa da verdade. Autores, coautores são responsáveis pelo trabalho e respondem por ele. Isso é muito complicado. Eu estou com um artigo encacado lá, parado na gaveta. Tô refazendo alguns experimentos que eu duvido. Então, estou fazendo por mim mesmo, mas o autor morreu.
um aluno meu, defendeu o doutorado e faleceu alguns meses depois. Quem que deve ser o autor? Primeiro autor. Vocês têm alguma opinião sobre isso? Ele, o doutorado é dele. Eu. O primeiro autor é o que assina o artigo, a responsabilidade, o cara que escreveu. E aí? Eu tô com esse dilema ainda, eu não sei a resposta, por isso eu tô perguntando para vocês. Tô tentando achar um, né? Mas tá complicado. Abuso de autoria, muito comum. Incluir como coautores, amigos ou colegas que não tenham contribuído para o trabalho. Sistema imoral de troca de favores e enriquecimento ilícito de currículos profissionais. Não, mas eu apaguei a luz do laboratório todos os dias para você. Porra, eu mereço. Né? Eu mereço isso. Né? Eu não deixei faltar água no biodigestor lá. Né? Então, pensando nisso, tem esse trabalhinho aqui, ó. Critérios para definição de autoria, é bem bacana também. Né? Tem o endereço dele aqui, depois vocês acessem. E uma pontuação que o autor coloca aqui para você saber se você deve considerar ou não aquela pessoa autor do seu trabalho ou não, né? O cara criou a ideia que deu a origem. Né? Aí, por outro aqui, participou mediante pagamento específico. Um pontinho para ele só. Né? Isso aqui funciona para você balizar, né? Pese autores. Os problemas que eu ia dizer, isso aqui saiu nessa última revista da FAPESP, na revista FAPESP, né? Foi criada aqui no Brasil uma rede para reproduzir experimentos, porque eles não têm certeza que aqueles experimentos são reprodutíveis. Isso é muito sério no mundo. Então foi criada chamada de Iniciativa Brasileira de Reprodutibilidade, uma rede de laboratórios. Eles vão repetir até 100 experimentos de ciências biomédicas publicados em artigos científicos brasileiros. Será que um dos nossos não está por aí? Acabando. O objetivo é verificar o quanto é possível reproduzir os resultados que foram divulgados. E isso está sendo pago pelo Instituto Serra-Pilheira. Esse é o estudo deles. É estudar outros estudos. É uma iniciativa brasileira. Vejam a revista FAPESP lá para mais detalhes. Né? Na mesma revista FAPESP, né? Então é bem recente. Opa. Onde é que é o trem aqui? Me fugiu aqui. Condutas impróprias na avaliação de projetos. Nos Estados Unidos, a principal agência de fomento deles, que é o NIAID, investigam suspeitas de casos de quebra de sigilo e troca de favores. Ou seja, você avalia o meu projeto, eu avalio o seu e os dois ganham. Lá nos Estados Unidos. Né? Às vezes o brasileiro tem o sentimento de ser meio cachorro chutado, a gente de coitadinho. Não, mas isso acontece lá também. A diferença é que lá eles punem exemplamente. Essa é a diferença. Está faltando um pouco aqui para a gente, talvez. Aqui no Japão, investigação sobre pesquisa com células-tronco no Japão conclui que houve má conduta por parte dos pesquisadores. O centro japonês deverá pedir a retratação, ou seja, a anulação do trabalho publicado no início desse ano na revista Nature. Essa imagem aqui foi manipulada. Isso aqui acho que é 2017, final de 2017. Extremamente recente. Né? Então, acontece sim no mundo. Na China, então, onde você tem um volume cada vez maior de pesquisadores e ávidos por publicação, porque lá eles recebem, pelo volume de publicações, o salário deles cresce conforme mais eles publicam, então a chance de manipulação, a chance de plágio é muito grande. Acontece. Por fim, para finalizar, esse é o nosso site da ABEC, como presidente, fazer um pouquinho de propaganda aqui da nossa associação, que existe desde 1985.
abecbrasil.org.br é o site. Né? A gente tem um blog bastante ativo, temos vários vídeos, todos os nossos eventos estão com as aulas online, então tem um material riquíssimo de consulta ali para vocês. Tá? Também publicamos no ano passado esse livro, cadê o trem aqui? O White Paper é do Conselho Norte-Americano de Editores Científicos, né? Aqui está o link em português, aqui está o link original em inglês, ou seja, a gente na ABEC a gente traduziu para o português, fez algumas impressões que distribuímos no evento do ano passado, mas o link na íntegra está lá em inglês e português, com muitas dicas sobre tudo isso que a gente está dizendo aqui e muito mais. Tá? Vale a pena, é um trabalho muito bom para você ter sempre para consulta. Nosso próximo evento vai ser em 2018, agora em setembro, na cidade de São Paulo, então muito perto e acessível para vocês. O pessoal que está lá em São Paulo estejam convidados também assistindo online aí. A gente vai falar, a Sueli vai estar lá falando de OJS de novo, de DOI, de uma série de ORCID, uma série de coisas. Vamos falar de fator de impacto. Isso é importante porque eu vi bastante gente falando aqui de Qualis. O professor falou, a Sueli falou e eu falo mais uma vez. Qualis é um sistema para classificar cursos de pós-graduação e não revistas. Se vocês duvidarem disso, vão no site da CAPES, entrem no Qualis, essa frase está escrito em letras garrafais. Tá? Qualis não classifica revista científica, classifica cursos de pós-graduação. Então, os jovens editores aí que estão começando ou incentivados a iniciar, não se preocupem com o Qualis. Até mesmo porque uma informação que eu trago para vocês aqui de antemão, nós estamos trabalhando no edital de apoio dos periódicos que deve sair daqui um mês e pouco, do CNPq. O Qualis já perdeu muito da sua função ali dentro classificatória. Então ele vai ter um peso muito pequeno na classificação dos periódicos. Então, realmente não se preocupem com Qualis. Por fim, um vídeo que eu assisti há algum tempo atrás, numa aula do professor Sigmar, que é um ex-presidente da ABEC, foi o meu antecessor. Na verdade, ele contou uma história sobre ética e eu encontrei essa mesma história sobre a mesma história já em vídeo. Né? Como ele é um contador de história mais apto do que eu preferi trazer em vídeo. Você pode pôr, por favor?
Bom, para finalizar então, espero que essa mensagem tenha tocado o coração de vocês nessa manhã. O assunto foi um pouco mais pesado. Essa manhã a gente preparou coisas mais leves para a tarde, para não cansar. Então, finalizo com essa frase aqui na ciência. O crédito vai para o homem que convence o mundo de uma ideia, não para aquele que teve primeiro. Não tenho medo que não existem ladrão de ideias. Né? O pesquisador consegue fazer diferente, e diferente, e diferente a cada dia. Tá certo? Obrigado pela atenção.